boa tarde aí, minha cidade, boa tarde, meus conterrâneos. Eu sou Rildo Marrocos, morador aqui dessa região desde 1977. Sou de uma família bastante tradicional, bastante conhecida aqui nessa região, família Tavares, família Marrocos e família Santos. E como morador dessa região, constituí família nessa região, ajudei a desenvolver, ajudei a criar essa região aqui também, junto com meu pai e todos os meus familiares. Eu acho que eu tenho o dever e o direito e a obrigação de fazer uma análise o que foi esses 25 anos aí de emancipação política da nossa cidade, Porto Belo. Então, a partir de agora, eu convido a toda a sociedade, a toda a população, para que a gente possa interagir, para que a gente possa fazer uma análise rápida, o que foi para a nossa cidade esses 25 anos aí de emancipação política. Sempre eu bato na tecla que a nossa região temos tudo para crescer e desenvolver, pois nós temos aí mais de 300 quilômetros quadrados aí de extensão, com grandes riquezas natural aí, com topografias favoráveis para que a gente possa desenvolver qualquer produto do agronegócio brasileiro, qualquer produto da agricultura, não só um polo, mas diversos polos em diversos produtos, que a partir do investimento nessa atividade a gente possa pensar em investir em outros polos, como o polo têxtil, como polos aí de tecnologias e outras empresas em outras áreas, em outras atividades que a gente pode se criar, elaborar, tanto dentro da nossa cidade como no polo industrial, para que a partir do lucro dessas atividades a gente possa começar a pensar em investir numa saúde de qualidade, numa segurança, numa educação, numa melhor qualidade de vida para todos os nossos moradores. Mas durante esses 25 anos da nossa emancipação, um fator aí podou o nosso crescimento, podou o nosso desenvolvimento em todos os setores, em todas as atividades da nossa região, um fator que deixa a gente bastante preocupado e triste, que é um fator que está constante aí nas nossas vidas, a política podou o crescimento da nossa região. Ficamos aí num atraso total que deixamos de investir até nas mais antigas e simples lavouras, como mandioca. Na nossa região, diversos pequenos produtores e médios produtores e grandes produtores de mandioca deixaram de produzir essa cultura, deixaram de fazer essa atividade, justamente porque nesses 25 anos aí da nossa emancipação não foram criadas, não foram elaboradas nenhuma política na área da agricultura, principalmente para favorecer esses pequenos produtores que só sabiam produzir mandioca na nossa região e por falta de recursos, por falta de uma capitalização financeira, deixaram de produzir mandioca na nossa região, atrasando assim a nossa economia, pois a produção de mandioca, anos atrás aí, geravam bastante empregos, movimentava a nossa economia, e por falta de políticas públicas para desenvolver todos os setores da nossa região, principalmente a nossa agricultura, uma lavoura bastante popular, uma lavoura que movimenta a economia de todos os estados brasileiros, principalmente nas regiões mais pobres. Na nossa região ficou concentrada apenas em uma família ou duas, porque os pequenos produtores deixaram de produzir por falta de ajuda, por falta de políticas, por falta de complementação que venha da parte das gestões públicas para favorecer essa agricultura. Quando a gente vai comentar, muitos cidadãos aí na nossa cidade, pessoas que acostumadas no atraso, pessoas que não querem o crescimento da nossa região, sempre bate na tecla que a gente está falando isso, que a gente é candidato. Pelo contrário, eu nunca vi um candidato se manifestar a vontade de crescer e desenvolver a nossa região no sistema comunitário, no sistema público. Eu sou apenas um cidadão da minha região. Como eu falei, eu moro aqui desde 1977, junto com minha família, família Tavares, família Marrocos, família Santos. Nós aprendemos a amar essa região, aprendemos a valorizar essa região. Eu estou apenas expondo aí para toda a sociedade, para toda a população e para o mundo,
a situação da minha região, de uma forma simples, de uma forma sustentável, de uma forma humilde, sem denegrir ou sem desqualificar ou sem julgar ou sem manchar a imagem de cidadão nenhum. Trabalho aqui apenas de conscientização, mostrando a toda a população e principalmente a nossa juventude que a nossa região nós temos tudo para crescer e desenvolver. Com apenas 2 lados políticos aqui na nossa região, o que nós vimos nesses 25 anos aí da nossa emancipação foram políticas elaboradas, políticas criadas para se manter a gestão que se ganhou no poder, elaborando políticas para destruir o lado opositor, que perderam aí o pleito eleitoral, denegrindo a imagem do outro. Foi isso que nós vimos aí no decorrer desses 25 anos, com apenas 2 grupos políticos na nossa cidade. O que nós vimos foi 2 grupos brigando um com o outro, e com isso eles deixaram de investir na nossa região, pautando o crescimento da nossa região em todos os sentidos, em todas as atividades, pautando aí sonhos de muitos jovens que formam nessa região, por falta de uma política qualificada para gerar empregos, para favorecer, para qualificar essa juventude, esses jovens que se formam aqui. Muitos deles vão embora levando seus talentos para outras cidades, para outros estados, até mesmo para outros países do mundo aí. E com isso, pautando a nossa região do crescimento, do desenvolvimento. Foi isso que nós vimos durante esses 25 anos da nossa emancipação política. Não estou aqui qualificando ou julgando ou colocando a culpa em ninguém. Estou fazendo um apanhado por completo, por composto, dos 25 anos da nossa emancipação política. Foi isso que nós vimos dos 2 lados, dos 2 grupos que disputaram durante esse período as eleições na nossa cidade. Apenas políticas para denegrir, para desqualificar, para manchar a imagem de um grupo do outro e com isso deixando de investir na nossa região, e o atraso econômico, o atraso em todos os setores é visível. Nem precisa estar mostrando, nem precisa falar. Como um cara democrático que eu sou, como um cara passivo, eu acredito na mudança. Não vamos ser aí irracional, não vamos ser radical demais em generalizar todas as gestões. No passado, existiu pessoas com boa índole, com criatividade, com vontade de desenvolver a nossa região. Assim como existe hoje na gestão atual, pessoas com boa índole, com vontade, pessoas capacitadas de desenvolver a nossa região. Também existe no lado opositor, do lado que está esperando aí para disputar o pleito eleitoral, pessoas capacitadas, pessoas com boa índole, com vontade para desenvolver a nossa região. Mas todas essas pessoas no passado e agora no presente foram impossibilitadas, foram proibidas, esbarradas nesse sistema pobre, nesse sistema medíocre que se implantou na nossa região durante esses 25 anos da nossa emancipação, dessa política mesquinha, dessa política pobre de vingança, de ódio, essa política de abuso de poder. Então, existe essas pessoas com vontade, com desejo de mudança na nossa região. Não vamos ser radical demais, mas justamente pelo sistema político que se implantou nesses 25 anos, essas pessoas foram incapacitadas, foram proibidas, foram impossibilitadas de desenvolver as suas ideias, de desenvolver as suas criações, as suas inovações para crescer e desenvolver a nossa região. Quais os setores nós devemos investir para desenvolver a nossa região? Bem, nós temos aí diversos setores, diversas atividades que dá para se implantar, dá para se criar para desenvolver a nossa região. Vamos começar aí falando de uma cultura bastante fácil, bastante simples para produzir e aproveitando também os pequenos e médios e grandes produtores que pararam de produzir nessa nossa região. A mandioca é um setor, é uma atividade que dá para a gente criarmos aí uma indústria de amidos modificados em forma de cooperativismo, em forma de parceria
dando para gerar aí no nada, 500 empregos na criação dessa indústria. Devemos também investir na indústria, na produção de ovos e avicultura, na suinicultura, na produção de frutas, na cafeicultura, no polo têxtil, no polo de tecnologia. Existem diversos polos, diversas atividades de diversos produtos que dá para se implantar, dá para se criar, para desenvolver, gerar emprego, movimentar a nossa economia e gerar uma qualidade de vida para todos os nossos conterrâneos. Mas qualquer projeto, qualquer política para desenvolver a nossa região, a nossa cidade, tem que partir do poder público, tem que partir das gestões, tem que partir da máquina administrativa. Primeiro, ela tem que entrar com uma participação efetiva em todos os setores, fornecendo maquinário, preparar a nossa região, buscar no mercado os investidores para atuar na nossa região, buscar instituições financeiras para financiar essas atividades, entrar aí com a participação de tecnologias, dando aí profissionais para ajudar a movimentar, para ajudar a desenvolver essas atividades. Com isso, com a participação das gestões, com a participação de todo o poder público, só assim nós podemos mudar de uma vez por todas a nossa região. Mas não foi isso que nós vimos nesses 25 anos da nossa emancipação. Como eu volto a falar, o que nós vimos foi dois grupos políticos, um brigando com o outro e deixando de investir na nossa cidade e na nossa região. Quando surgiu a notícia da criação, da emancipação da nossa cidade, foi uma alegria total. Nascia uma nova esperança, nascia-se uma nova criança, uma nova cidade, com todas as condições de crescer e desenvolver, como manda o lema da nossa bandeira. Mas o que nós vimos nesses 25 anos da nossa emancipação foi totalmente diferente. Não vamos ser irracional, achar que não crescemos. Crescemos sim, mas crescemos pouco, diante da grandeza, das topografias de terra, da grandeza, da riqueza e da humildade e da coragem desse nosso povo humilde aí. Então nós crescemos pouco. Eu costumo dizer que nós somos apenas uma criança crescida nas fraldas, que ainda depende aí do nosso governo estadual, do nosso governo federal, para fazer a mamadeira, para dar essa criança, para essa criança andar, para essa criança desenvolver. Então não são apenas 25 dias, são 25 anos, dava para essa criança ter crescido e desenvolvido a agricultura, desenvolvido o agronegócio, desenvolvido uma saúde de qualidade, uma segurança, um conforto de vida, desenvolvido uma política para gerar emprego, para favorecer a nossa juventude e toda a nossa população. Então, no início, quando surgiu a notícia da criação, da emancipação da nossa cidade, foi uma grande alegria, até mesmo por mim, mas hoje, depois de 25 anos, vemos que estamos com uma deficiência grande em todos os setores para crescer e desenvolver essa criança, essa nossa cidade, como manda o lema da nossa bandeira. E fazendo um resumo rápido aqui, uma análise rápida, deixando bem claro que essa análise é a minha ideia, é a minha opinião. E resumindo, depois desses 25 anos aí da nossa emancipação política, a única saída que tem para a nossa região, pois nós só temos dois lados políticos, só temos dois lados aí que disputam as eleições. Eu ainda acredito na mudança, eu ainda acredito que tem condição de consertar, condições de mudar. São esses dois lados políticos mudarem a maneira deles fazerem políticas, elaborarem política para desenvolver a nossa cidade, para gerar emprego, porque durante esses 25 anos aí o que nós vimos foi um atraso em todos os setores. Falta saúde, nós temos um hospital que não funciona, não encana nem uma perna, nem um braço. Falta uma educação de qualidade, falta capacitação para os nossos funcionalismo público, falta melhores salários para os nossos funcionalismo aí, porque a gente pode pegar a maior máquina empregadora, o teto salarial não passa de um salário mínimo. Falta segurança, falta investimento na agricultura, no agronegócio, falta tudo, praticamente, para que a gente possa desenvolver essa nossa região. Então, a única saída para que a gente possa recuperar a nossa região
é esses dois lados políticos mudarem a forma, mudarem a maneira de se fazer política na nossa região, fazendo políticas para favorecer a população, fazendo política para crescer e desenvolver a nossa região, e não elaborando políticas para denegrir, para desqualificar. Foi assim nesses 25 anos dos dois lados. Ou então, a única saída, é a minha opinião e o meu desejo, é uma modernização total de todo o sistema, uma mudança geral. Mas eu ainda acredito na mudança, eu acredito que esses dois grupos possam se lapidar, possam se recuperar, que possa vir a trazer, a elaborar políticas para favorecer a nossa região, gerando empregos, gerando uma educação de qualidade, gerando uma saúde boa, gerando segurança, investindo na agricultura e no agronegócio para que possa movimentar a nossa economia, gerar empregos e trazer uma qualidade de vida para toda a nossa população, e políticas para investir nessa juventude, para investir nesses novos talentos. Se não for mudado o sistema dos dois grupos fazerem política, a única saída é uma modernização total, geral, uma mudança geral. Essa é a minha opinião, mas eu respeito as suas opiniões, os seus desejos e as suas escolhas. Sou um cara democrático, não sou radical. Essa é a minha visão dos 25 anos da nossa emancipação política da nossa cidade. Eu estou falando como morador de uma família muito conhecida, a família Tavares, família Marrocos, família Santos, e como eu falei, eu aprendi a amar, aprendi a valorizar essa região. Também faço parte do crescimento dessa região, junto com meu pai e todos os meus familiares. E o que nós vimos durante esses 25 anos foi esse atraso que é visível. Não precisa estar discutindo, não precisa estar falando, não precisa fazer nada. É visível em todos os setores o atraso na nossa região durante esses 25 anos da nossa emancipação. O objetivo dos vídeos é que a gente possa crescer e desenvolver essa nossa região, que a gente possa mudar o sistema de fazer políticas para favorecer a nossa população e a nossa região, não políticas para denegrir, para manchar a imagem de um candidato ou de outro. Grande abraço, boa noite.